queridos, bom dia, um ótimo sábado a todos. Você já participou de uma Santa Ceia, já ouviu falar sobre essa cerimônia que existe numa igreja? Ela tem um significado muito especial e antes da participação dos emblemas, que é o pão, o suco, existe um outro cerimonial que se chama lava-pés. E ele representa a humildade, não é? A gente vai ver um pouquinho sobre isso hoje, através daquilo que a Susan escreveu pra gente, e ela que mora lá no Alabama, nos Estados Unidos. Era um sábado de manhã e ela estaria participando de uma Santa Ceia, ou pelo menos iria acontecer ali. E quando a Rihanna se aproximou dela perguntando se poderia lavar os pés da Susan naquele momento do lava-pés. Aí a Susan falou assim, eu acho que não, eu tô com vergonha, aliás já faz tempo que eu não participo, já faz muitos anos que eu não participo de um lava-pés. Então talvez nem de uma Santa Ceia. Ela falou isso e ao lado dela havia uma amiga chamada Heather, que estava ali envolvida também nesse momento, nessa conversa. Daí a Rihanna, vendo as duas ali, naquele momento fez uma oração em pensamento para Deus, Senhor, me ajuda a explicar para elas o simbolismo disso tudo. E ela começou a falar, meninas, vejam bem, vamos lembrar o que significa a Santa Ceia, o emblema, o pão, o que simboliza o pão? Lá em Lucas 22, verso 19, Jesus mesmo disse, esse é o meu corpo que é dado por vocês, façam isso em memória de mim. Então, o corpo de Jesus é representado na Santa Ceia pelo pãozinho. Né? O sacrifício que ele fez tira de todos nós o pecado, até que ele apareça na sua segunda vinda e daí aniquile o pecado para sempre, não é verdade? O outro símbolo da ceia é o suco de uva. E esse suco lembra pra gente a morte dolorosa que ele sofreu por causa dos nossos pecados. Está lá em 1 Coríntios capítulo 11, verso 26. E as meninas estavam ouvindo tudo aquilo que a Rihanna estava falando. E ela continuou dizendo, olha, o terceiro símbolo, o lava-pés, simboliza o perdão, a humildade de Cristo e que a gente tem que seguir o exemplo de ser humilde também. Por isso que a gente lava o pé um do outro, não é? O quarto símbolo é a água, e a água aponta para a divindade e o altruísmo de Cristo. E lá em 1 João capítulo 5, verso 6, diz o seguinte, este é aquele que veio por meio da água e sangue. Né? Então, o que a gente pode compreender? Se o sangue representa a humanidade de Cristo, porque ele morreu pelos nossos pecados, a água então representa a sua divindade. E olha que interessante, mesmo durante a morte de Jesus, ele mostrou esse lado divino e humano ao mesmo tempo, porque do seu corpo saiu o sangue e a água quando ele foi traspassado pela espada daquele que feriu o Senhor ali. Aí a Rihanna, após explicar tudo isso, ela foi acrescentando, olha, quando a gente entra na sala do lava-pés para participar daquele momento com humildade, a gente precisa lembrar que estamos confessando os nossos pecados. E a gente precisa confessar os pecados a Deus, ao confessar os pecados das pessoas que a gente ofendeu, pedir perdão e dar perdão, não é? E a gente precisa estar seguro de que Deus, nesse momento, através dessas ordenanças, vem nos mostrar que Ele perdoa tudo aquilo que a gente fez de errado. Aquelas duas meninas agora estavam ali pensativas, né? Em relação a toda aquela experiência, tudo aquilo que significava. Então a Rihanna deu uma sugestão. Que tal vocês escreverem aquilo que vocês entendem que pecaram, como uma forma de confessar a Deus, não é? E escrevam num papel e coloquem esse papel ali na água, para que vocês possam visualizar como Deus realmente perdoa os nossos pecados. Porque, lógico, quando a gente escreve alguma coisa e molha, aquelas letras vão embora, elas são dissolvidas. Deus é assim, no abrir e fechar de olhos, Ele perdoa os nossos pecados se nós o fizermos com prontidão, com humildade, com sinceridade de coração. Deus purifique você e jamais deixe de participar de uma cerimônia como essa, porque ela é muito significativa para o nosso desenvolvimento espiritual. Um grande abraço para você e até amanhã. Tchau!